Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com você novamente. Graças a Deus estamos juntos novamente, depois de mais uma semana de repleta de atividades, de lutas e de tantas situações que ocorreram nesses dias. E agora nós estamos aqui juntos mais uma vez. Quero agradecê-lo por abrir as portas do seu lar mais uma vez, para que eu pudesse entrar à sua casa, estarmos juntos nesse momento de culto, cultuando ao nosso Deus em mais uma tarde. Então eu quero convidá-lo a juntar a sua família, junte o pessoal aí da sua casa por um instante, se você puder, estejam todos juntos e vamos dedicar esse tempo, vamos dedicar esses minutos ao Senhor para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu quero convidá-lo então a nesse momento já se colocar diante de Deus, já se acalmem todos, se juntem, vamos buscar ao Senhor Deus em oração, para nós começarmos já mais um período aí de louvor e adoração ao nosso Deus. Então feche seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, ó Deus. Nós te agradecemos pela semana que passou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós chegamos até esse primeiro dia da semana e podemos adorar ao Senhor mais uma vez com o nosso culto, com os nossos louvores, com a leitura da Tua Palavra, Senhor Deus, com a meditação na Tua Palavra, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada nos impede de estarmos juntos, ó Deus. Nós te agradecemos porque a igreja somos nós e o Senhor presente em cada um de nós, nos dando a alegria da Tua salvação e da Tua presença. Nós te adoramos e nós te louvamos por esses momentos que se seguirão, ó Deus, e que o Senhor esteja falando aos corações de cada um de nós, ó Pai, e aceitando a nossa adoração a Ti, pois Tu és o único que é digno de glória e honra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então eu quero convidá-lo, então, nesse momento, a abrir os seus hinários, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos hinos, vamos louvar a Deus, junte aí a sua família, faça um grande coral, faça um conjunto, ou faça um solo aí na sua casa, do jeito que você estiver aí, não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com nada, se preocupe em adorar a Deus, e nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 375, Canta Minha Alma. Por
Que maravilha cantarmos hinos como esse, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, podemos cantar ao Senhor com alegria e com a certeza de que Ele está cuidando de nós, de que Ele cuida de nós no decorrer do dia a dia, né? Então eu quero fazer com você agora uma leitura textual, uma leitura devocional. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5. Nós faremos a leitura em 1 João, no capítulo 5, de 1 ao 5. São apenas 5 versículos que dizem muito ao nosso coração. Eu leio assim na palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Muito bem, então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem, eu quero convidá-lo então, nesse momento, a baixar a sua cabeça novamente. Nós teremos mais uma palavra de oração. Nós vamos nessa ocasião então estar orando pelas nossas famílias, nós vamos estar orando pelo nosso país, pela nossa cidade, nós vamos orar também por todas as situações que têm ocorrido em torno de nós, nesse mundo, pelos profissionais da saúde, pelas nossas famílias também, pela nossa igreja, pelos irmãos que estão em viagem, que estão mais afastados, e por todos os da nossa família. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, nesse momento colocar diante de Ti a nossa nação, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti todas as questões, todas as situações que têm ocorrido em nosso país, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, abençoando as autoridades, ó Deus, dando entendimento, dando sabedoria vinda de Ti, Senhor Deus, para administrar e lidar com toda a situação, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a população, ó Pai, aqueles que estão mais carentes, aqueles que estão mais vulneráveis, Senhor Deus, os profissionais da saúde, Senhor, e outros profissionais também que estão em contato, ó Pai, em contato direto com essa situação, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando também, ó Deus, as famílias, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aqueles que têm dificuldade financeira, Senhor Deus, aqueles, ó Deus, que dependem das portas abertas do seu comércio para poder prover o sustento para a sua casa, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos em viagem, Senhor Deus. Irmã Valdeci lá em Brasília, onde ele está, Senhor Deus. A irmã Marlene lá no sítio, Senhor Deus. E outros irmãos também que estão afastados nesse momento da cidade, mas juntos em comunhão com o Senhor, ó Pai. Nós queremos pedir a Tua bênção pelos enfermos, ó Deus, os enfermos da nossa igreja, Senhor, os familiares, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, ó Deus, nos dando a paz, nos dando a alegria, fortalecendo a nossa fé, Senhor Deus, e a certeza de que o Senhor está conosco também neste momento, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a IBMS, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu quero deixar com você, deixar alguns avisos com você nesse momento. Eu quero compartilhar com você um momento de avisos, né? Um momento de avisos para que a gente ainda tenha certeza do que vai acontecendo, das coisas que estão acontecendo na vida da nossa igreja. Então, eu quero dizer primeiramente que a nossa igreja está aberta, praticamente todos os dias da semana nós estamos com as portas abertas, a igreja tem servido a comunidade, o pastor está lá, estou lá de terça
a sábado, praticamente durante todo o dia, no sábado até o meio-dia, e domingo, quando necessário, quando alguém entra em contato comigo, eu também estarei lá para servir. Então, nesse momento, nós estamos servindo a nossa vizinhança, que tem algumas pessoas têm se chegado, querendo conversar um pouco com o pastor. Estamos também disponíveis para dar o atendimento àqueles irmãos que queiram ter uma conversa com o pastor, para aqueles irmãos também que queiram entregar os seus dízimos e ofertas, quiserem levar as suas ofertas também, podem fazê-lo também. Então, nós estamos nesse tempo servindo a igreja nesse sentido, e a nossa igreja, então, acaba aberta até mais tempo do que normalmente. Então, os irmãos tenham certeza disso. Também quero comunicar que na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. O nosso culto de oração tem sido uma bênção. Nós temos feito ele através dos áudios, nós estamos encaminhando através do grupo, através do áudio, e os irmãos podem postar ali os seus pedidos de oração para orarmos juntos. Reserve esse tempo, todas as quartas-feiras, no horário das 8 horas da noite, das 8 até as 9, reserve um espaço para estarmos juntos orando ao Senhor e ouvindo uma meditação que é encaminhada também nesse canal. E nos domingos, pela manhã, nós temos uma meditação, e à noite nós estamos juntos novamente no culto de adoração ao Senhor. Então, nossa igreja ela continua ativa, continua trabalhando, continua firme, trabalhando aí no dia a dia. Tá bom? Então, são esses os avisos que eu queria transmitir aos irmãos. E agora nós teremos o nosso momento de cânticos.
Assim diz a palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O livro de Salmos, na verdade, ele não é um livro, é um inário. Muitas pessoas se confundem, às vezes usam aí uma expressão diferente, mas Salmos, na verdade, ele não é um livro, ele é um inário, ele é o saltério. Cada salmo representa um cântico, cada salmo representa um hino de louvor a Deus. Através dos salmos, nós aprendemos que nós devemos louvar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Através dos salmos, através dos seus diversos autores, nós vamos aprender que eles ensinam através de várias canções que louvam ao Senhor em momentos de alegria e de paz. Então, os seus diversos autores, eles vão apresentando ao longo da sua caminhada, ao longo da sua trajetória, ao longo da trajetória de sua vida, várias canções que retratam, então, ao Senhor e apresentam ao Senhor os seus louvores em momentos de alegria, em momentos de paz, e também em momentos de dor, momentos de angústia. Eles também vão louvando ao Senhor nos momentos de perseguição e também nos momentos em que sofrem diversas injustiças. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com a leitura dos Salmos é que nós devemos louvar a Deus em todas as circunstâncias. E que é uma tendência natural de nós, uma tendência natural do ser humano, apenas querer louvar a Deus, apenas querer cantar ao Senhor quando recebe coisas boas. Então, quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, então nós queremos cantar a Deus, nós queremos extravasar, nós queremos louvar. Mas nós também devemos louvar ao Senhor nas nossas dificuldades, também devemos louvar ao Senhor nas nossas lutas, nós devemos também louvar ao Senhor na dor, no luto, nas grandes perdas da vida. E aí muitas vezes nós teremos até que fazer das nossas lágrimas um hino de louvor a Deus. E com certeza Deus ouve o nosso louvor, mesmo no silêncio, mesmo através das nossas lágrimas. E o Salmo 121, o Salmo que nós lemos, ele vem ao nosso encontro, então, trazendo uma mensagem que vem em forma de conselho e que fala do cuidado e que fala também da proteção que Deus tem para com aqueles que o buscam. E quem é que não precisa do cuidado de Deus? Quem de nós que não precisa desse cuidado, que não precisa dessa proteção? E aqui nós temos, então, o salmista passando exatamente isso. Esse salmo ele é um salmo de romagem, é um salmo em que as pessoas cantavam quando iam até o templo. Então as pessoas peregrinando de vários lugares, de várias cidades distantes, iam se dirigindo ao templo, iam se dirigindo a Jerusalém e no caminho iam cantando vários salmos, iam falando de vários salmos e esse era um dos salmos que eram cantados. Então o Salmo 121, ele é um desses salmos. Ele fala exatamente desse cuidado de Deus para com cada um de nós e nos apresenta 3 conselhos. O primeiro conselho está aí logo no início, está aí logo no versículos 1 e 2. O primeiro conselho para mim e para você nessa noite é: olhe para o lugar certo. Olhe para o lugar certo. Jerusalém era uma cidade cercada de montes. Lembra que o salmista vinha com uma passeata, vinha com várias pessoas caminhando em direção ao templo? Pois bem, nessa caminhada ao templo, ele contemplava os montes que haviam em torno da cidade. Então ele ia caminhando, ia observando as montanhas, ele ia observando os montes e ele ficava pensando então em tudo aquilo que as montanhas representavam. As montanhas, elas representavam e ainda hoje elas representam segurança, representam tranquilidade, representam estabilidade,
E era comum naqueles tempos pessoas procurarem as montanhas mesmo como refúgio mesmo, como esconderijo, como proteção, como lugar de proteção ali naquelas montanhas. Então ele olha para aqueles montes e começa a pensar então, começa a pensar na sua vida, começa a pensar em todas as circunstâncias, começa a pensar em todas as coisas e começa então a questionar. Eleva os meus olhos para os montes e pergunta, e de onde me virá o socorro? Não é? Então, aí nós podemos pensar nisso também, né, sobre os montes que nós estamos olhando. Quais são os montes que nós estamos olhando? Existem vários montes e as pessoas olham para os vários montes, né? Quais são os montes que você tem olhado nessa tua caminhada? Você tem visto aí, algumas pessoas têm visto o monte de desilusão, outras pessoas têm visto o monte da tragédia, outras pessoas têm visto o monte da tristeza, outras pessoas têm visto o monte Sião, que é o monte onde está a presença de Deus. Para onde estão direcionados? Para onde está direcionado o teu olhar? Quais são os montes que você tem olhado? E muitos têm olhado e têm confiado nas montanhas. E aí eu posso dizer também que existem dois tipos de montanhas. Existem as montanhas naturais e existem as montanhas que são construídas. As montanhas naturais, nós podemos dizer aqui, nós podemos dizer que elas representam a nossa força física, a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer, a nossa capacidade de correr atrás das coisas, a nossa capacidade de conquistar, não é? Eu posso, eu faço, eu aconteço, isso é uma montanha natural. Mas existem também as montanhas que são construídas. E ao longo do tempo as pessoas constroem algumas montanhas. A montanha do dinheiro, a montanha das posses, a montanha das amizades, a montanha das influências. E aí é um ditado que diz que mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Não é um ditado muito usado lá no Nordeste. Quem é do Nordeste conhece bem esse ditado. E, enfim, as mesmas montanhas que representam segurança, elas representam também perigos. Aquelas montanhas onde as pessoas se escondiam, aquelas montanhas que abrigavam tranquilas os fugitivos e pessoas que estavam em situação de risco, elas representavam alguns perigos. Os perigos dos deslizamentos, haviam também os perigos dos salteadores, os ladrões também, muitos ladrões também se escondiam nas montanhas, esperando que aqueles que passassem por perto delas estivessem ali como presa fácil. Então, as montanhas, veja que as montanhas elas têm dois lados. Ao mesmo tempo em que ela protegia, ao mesmo tempo em que ela guardava, ela escondia perigos, ela escondia situações complicadas, não é? Então, as montanhas que nós temos também, elas são assim, elas têm duas faces, elas têm duas situações, não é? Então, as mesmas montanhas que apresentavam segurança também apresentavam perigo. Quem confia nas montanhas está sujeito aos perigos. Quem confia nas montanhas está sujeito a surpresas. Eu me lembro que há alguns anos atrás, houve um grande terremoto no Chile. E as pessoas que estavam numa pequena cidade sofreram, e muita gente foi dizimada naquela cidade, não pelo tremor em si, mas por causa das grandes pedras que rolaram das montanhas que haviam no entorno daquela cidade. Então veja que existem esses perigos, há o perigo de confiar nas montanhas, não é? E os deslizamentos acontecem na nossa vida. Nós podemos dizer, comparar a nossa vida, então, a essa fragilidade ao pé de uma montanha, não é? Porque os deslizamentos acontecem acontecem no dia a dia. Os deslizamentos levam o nosso dinheiro, os deslizamentos podem levar os nossos amigos, os deslizamentos podem levar as nossas amizades, as nossas influências.
a nossa saúde. Os salteadores podem ser também representados assim, podem bem representar a nossa saúde que de repente é assaltada, vai embora, a paz, a força física, a força mental, que de repente pode ser levada de uma hora para outra. São tantas surpresas. Então nós aprendemos aqui, e o salmista começa a pensar em tudo isso, e ele começa a pensar então, será que vale a pena confiar nessas montanhas? De onde vem o meu socorro? É a sua pergunta. De onde vem o meu socorro? É o que ele pergunta. Então, qual é o socorro que nós procuramos? Aonde está o socorro que nós procuramos? De onde vem esse socorro? E os olhos que nós enxergamos para esse socorro. Como estão os nossos olhos? Muitas pessoas estão focados na segurança da montanha. Muitas pessoas estão olhando para a segurança da montanha, para a segurança do governo, para a segurança do emprego, para a segurança disso, para a segurança daquilo. Com quais olhos você tem enxergado para essas montanhas? Você tem enxergado o Senhor? Porque o salmista ele enxergou, e ele disse que o socorro dele vem do Senhor. Então ele pergunta, essa pergunta é uma pergunta muito importante, pois essa pergunta, ela define tudo. De onde vem o meu socorro? De onde você espera que venha esse socorro? De onde você realmente está confiando nesse socorro para o seu dia a dia, para a sua luta, para as nossas respostas, para as nossas ansiedades? Então, eu preciso do Senhor. Você precisa, nós precisamos desse socorro que vem de Deus. Dele vem o socorro sempre. Nós precisamos sempre desse socorro. Nós precisamos desse socorro de várias formas, e Deus está sempre nos socorrendo, sempre, de várias maneiras, de uma forma constante, sempre, constantemente. Agora, Deus está nos socorrendo. Deus está nos socorrendo agora. Deus está nos socorrendo em meio a esse tempo em que nós vivemos. Deus está nos socorrendo em meio a essa pandemia. Graças a Deus, nenhum de nós aqui na nossa casa, na nossa família, na sua família, na nossa igreja, fomos atingidos por esse mal. E eu creio que nenhum de nós será atingido por esse mal, porque o Senhor tem guardado, porque o Senhor tem protegido e há de proteger a todos nós. Então nós podemos ficar tranquilos e nós podemos nos alegrar diante disso. Não é? Mas porém, nós não encontramos, nós precisamos desse cuidado de Deus, nós precisamos desse socorro de Deus, nós precisamos do Senhor ao nosso lado, mas nós não encontramos em todos os lugares esse socorro. Nós encontramos Deus está presente em todos os lugares, mas nós não encontramos socorro fora de Deus, nós não encontramos esse socorro em outros lugares. Eu não tenho onde encontrar o socorro que não seja além de Deus, porque os homens são fracos. Os homens não podem nada, os homens são fracos, têm palavra, falam, mostram uma imagem, apresentam uma coisa, mas os homens não têm poder nenhum. Nós não temos poder nenhum, nós não temos poder nas palavras, nós não temos poderes em nada. Então os homens são fracos. Os homens também são mutáveis, os homens mudam, o ser humano muda, a palavra que foi dita hoje, amanhã já não vale mais, amanhã já não é a mesma. O que foi combinado hoje, amanhã já não tem mais valor. Olha, os contratos, quando fazemos, todos têm que ser assinados, todos têm que ser documentados, e mesmo assim, não há tanta garantia de que eles realmente irão funcionar. Então, o homem também, ele muda. Mas o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele não muda. Isso está no seu caráter. O nosso Senhor, ele é imutável. Ele não muda. E os homens também, eles se tornam até hostis. De repente, toda aquela alegria, de repente, toda aquela simpatia, de repente, todo aquele momento agradável, já percebeu? Num instante para o outro, muda tudo. E aquilo que era gostoso, aquilo que era uma festa, que era agradável, já não é mais. Assim é o ser humano. Mas Deus não é assim. Então nós devemos olhar para cima. Devo olhar para cima. Eu devo olhar para o cuidado. Eu devo olhar pela graça de Deus. Eu devo olhar para Deus. Nós devemos olhar para Deus. Olhe para Deus.
Olhe para o Senhor que fez a montanha. Olhe para o Senhor não o Senhor que está na montanha, mas o Senhor que fez a montanha e que sustenta a montanha. Deus é o socorro. Há um outro salmo que diz que Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Deus é o socorro que ajuda as suas criaturas. Ele ajuda. Deus é o socorro do seu povo. Olha que alegria. Deus é o socorro do seu povo. É Ele quem nos socorre. E sua ajuda não é algo qualquer, porque é a ajuda do Criador do universo. Veja, nós temos a ajuda do Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e criou a terra. Mas essa ajuda vem à medida que nós queremos, à medida que nós desejamos ser ajudados por Deus. Então nós precisamos ter isso em nossa mente, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de sermos ajudados por Deus. Precisamos querer ter em nosso coração o desejo de querermos ser ajudados, sermos tratados, sermos guiados e cuidados por Deus. E muitas vezes nós queremos assumir as rédeas, queremos assumir esse controle das coisas, mas nós devemos acalmar, silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração e desejarmos mais que tudo sermos ajudados por Deus, assim como aquele bebê que quer ser cuidado pela sua mãe, que quer ser alimentado pela sua mãe. É assim que Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos cuidar, Deus quer nos tratar, Deus quer nos alimentar e cuidar dele. E isso depende de nós querermos e permitirmos que Deus cuide de nós, porque Deus ele não invade, porque Deus ele não faz nada contra a nossa própria vontade. Mas o segundo conselho que o texto nos dá, nós vamos encontrá-lo no verso 3 e no verso 4. O segundo conselho é confiança. Confie em Deus. Confie em Deus. E Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Israel era um lugar cheio de pedras. É um lugar escorregadio, é um lugar difícil, é um lugar onde existem muitas pedras, e é por isso que as pessoas naquela época usavam os seus cajados, usavam as suas varas, justamente para poderem ter o apoio para andar, para limpar o caminho, tirando do caminho as pedras, para poderem caminhar. Os montes são cheios de pedras, porém aquele que confia em Deus não escorregará. Aquele que confia em Deus, ele não escorregará, o seu pé não vacilará, ainda que ele esteja numa montanha, ainda que ele esteja num profundo vale, aonde ele estiver, ele não escorregará, porque Deus não cochila, Deus não dorme, está sempre atento, como aquele pai que está acompanhando o seu filho nos primeiros passos. A criança quando começa a andar, ali fica o pai, fica a mãe ali próxima, ali de olho, aí começa a andar, segura nos braços e vai caminhando com a criança, daqui a pouco a perninha da criança dobra, aí o pai e a mãe já está ali, já segura a criança, opa, você não vai cair não. É assim que Deus faz. Ele cuida de nós, Ele está sempre atento, nos acompanhando com o pai e a mãe que confia o filho quando está dando os seus primeiros passos. O nosso protetor não dorme. Deus não precisa dormir. Nada vai pegá-lo de surpresa, nada vai surpreendê-lo. Nós ficamos surpresos, nós ficamos assustados, mas Deus não. Nada vai pegá-lo de surpresa. E Ele caminha ao nosso lado, através do seu Espírito, indicando e nos conduzindo pelo caminho certo. Olha que maravilha nós podemos ter essa certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado e que Ele vai indicando o caminho certo, tirando as pedras e nos segurando no momento do escorregão, no momento do deslize. O guarda de Israel nos guarda e nos protege individualmente. Ele nos ama e Ele olha para cada um individualmente, independente das circunstâncias. Independente do que somos, independente do que fizemos no passado, independente do que fizemos hoje, Ele simplesmente nos ama.
E esse amor vai além da nossa compreensão. Esse amor vai além da nossa capacidade de entendimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que confiar nele, para que todo aquele que depositar a sua vida nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo conhecendo a nossa condição de pecadores, mesmo conhecendo a nossa condição de pecadores, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo que os nossos pecados nos afastam dele, mesmo sabendo que outrora, antes de Cristo, nós éramos inimigos dele, ele nos amou. E em Cristo Jesus nos tornou seus filhos. Então nós temos essa certeza, nós temos essa alegria de que nós somos filhos de Deus e nós temos um Pai que nos ama e que está sempre pronto para nos guardar e proteger. Deus está sempre pronto para guardar e proteger aqueles que aceitam o seu amor, que aceitam o seu cuidado e que confiam e entregam a sua vida em Cristo. Vale a pena. Vale a pena olhar para esse Senhor, vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar nesse Deus de amor que cuida de cada um de nós. Mas ainda há um terceiro conselho. E o terceiro conselho nos versos 5 ao 8 vai dizer o seguinte, que nós podemos descansar, porque o Senhor nunca deixará os que nele confiam. Então você pode descansar, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, você pode ficar feliz, porque o Senhor nunca deixará os que nele confiam. Ele é a nossa sombra. Ele é a nossa sombra. É o que diz o versículo, é o que diz o versículo. É o que diz o versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é a nossa sombra. E a nossa sombra não tem como sair de perto de nós. A nossa sombra nunca nos deixa, nem de dia e nem de noite. Mesmo à noite, as luzes, o luar, a sua sombra vai aparecer, a sua sombra não te deixa, a sombra não nos separa de nós. Deus é assim. Deus é assim, Ele está tão perto de nós que não se separa. Quando nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, então Ele passa a viver dentro de nós, dentro do nosso coração. E nós somos unidos, colados, ligados a Cristo. Em todos os lugares onde estivermos, lá estará Ele conosco, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, nos amparando, nos dando o seu cuidado, nos dando a sua proteção e dando do seu amor. Olha que maravilha, nunca está sozinho aquele que está com Cristo. Nunca está sozinho aquele que tem Cristo dentro de sua vida, verdadeiramente, dentro do seu coração. Então todos os nossos temores são removidos. Todos os nossos temores são removidos, são tirados, quando nós temos a certeza de que esse Cristo está dentro do nosso coração. Quando nós temos a certeza que o Senhor cuida de nós, que Ele caminha conosco, cuidando de nós como o pai que tem o cuidado com o filho para ele não cair. Quando nós temos toda essa tranquilidade, quando nós temos toda essa certeza, então nós podemos descansar. Nós podemos saber que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Nós podemos nos alegrar sim, mesmo com toda essa catástrofe, mesmo com toda essa calamidade que está acontecendo, mesmo com outras tragédias que estejam talvez acontecendo paralelamente, você pode descansar no Senhor, você pode descansar porque o Senhor nunca deixará aqueles que nele confiam. E quando Ele nos protegerá, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, versículo 7, o Senhor nos protegerá, Ele nos protegerá, é o próprio Senhor que nos protegerá. Isso responde à pergunta, quem nos protegerá? E quando Ele nos protegerá? Quando Ele irá nos proteger? O versículo 8 também vai dizer isso, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, sempre, o tempo todo. E por quanto tempo? Por quanto tempo nós seremos protegidos por Ele? O versículo 8 também vai dizer, desde agora e para sempre, por toda a eternidade nós seremos guardados por Deus.
Por toda a eternidade estaremos juntos com Deus. Então, nesses tempos difíceis, nesses tempos de incerteza e de insegurança, confie em Deus. Olhe para o Senhor que fez os montes, porque dele vem o socorro. Que Deus te abençoe. Que maravilha, né? Sabemos que Deus cuida de nós, que Deus cuida de nós a cada dia. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor em oração nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é quem controla as nossas vidas. Nós te louvamos porque nada foge do teu controle. Nós te agradecemos, ó Deus, porque embora todos estejam assustados, embora todos estejam preocupados, embora todos estejam inseguros, nós podemos ter a certeza e a tranquilidade de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está acima dos montes, que o Senhor é quem fez os montes e que é do céu que vem o nosso socorro. Senhor, esteja abençoando os teus filhos nesse momento.
Que o Senhor esteja abençoando a todos esses que ouviram a Tua palavra, Senhor Deus. Todos esses, aonde chegar essa palavra, que também a Tua bênção chegue ali, Senhor Deus. Que o Senhor esteja acalmando os corações, tranquilizando e dando a certeza da Tua presença nas nossas vidas, Senhor Deus. E se alguém ainda não tem o Senhor morando dentro do seu coração, se alguém ainda não tem essa certeza de que o Senhor caminha ao seu lado, de que o Senhor está dentro de si, tomando conta de toda a situação, que ainda hoje possa entregar a sua vida ao Senhor, que ainda hoje possa pedir ao Senhor que esteja fazendo um milagre em sua vida, como fez na nossa vida, como fez na vida de tantos. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja e a cada um de nós, no nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as maravilhosas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, com cada um que está nesse momento sintonizado, nos ouvindo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Louve a Deus e celebre a alegria de estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.